Olá e bem-vindos. Obrigada por entrar nessa primeira de 5 sessões do J-Core SG Lab para o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável. Eu sou Tereza e eu sou a coordenadora da Coalização dos Religiosos, ou J-Core, que são 24 ONGs que têm acreditação nas Nações Unidas para representar a missão de irmãs e irmãos católicos, bem como os seus parceiros na missão, para avançar a justiça ambiental e os direitos humanos. Para avançar a justiça, a paz e a integridade da criação, através de advocacia nos fóruns internacionais, como aqueles que as Nações Unidas oferecem. Na nossa última sessão essa semana, nós vamos ter uma sessão por dia dedicada a cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram selecionados como prioridade para o Fórum das Nações Unidas em Desenvolvimento Sustentável. Vamos começar a sessão com o foco hoje no ODC número 3, que é para promover bem-estar e boa saúde para todos. Temos conosco hoje um painel daquelas pessoas que têm participado como delegados digitais e às vezes em pessoa, vários membros da Coalização de Justiça dos Religiosos durante o HLPF desse ano e vão estar compartilhando algumas respostas sobre o progresso e em direção ao ODC 3 nos países da onde eles vêm. E eles respondem aos relatórios que foram submetidos pelos próprios governos. Aqui vocês enxergam uma lista daquelas pessoas que vão falar hoje, e há membros das Irmãs Calabrianas, as Irmãs de Notre Dame, e também elas vão entrar de regiões diferentes, da República Dominicana, da Nigéria, da Alemanha e também da Índia. Então, sem mais, eu gostaria de dar as boas-vindas a Maria Eugênia Vasque. Ela é irmã scalabriana, ela vem da República Dominicana para compartilhar as reflexões dela. Can you hear me? Hello, everyone. Olá, eu estou aqui na República Dominicana. Eu preparei sobre aquilo que o governo fez. Eu também vou analisar aquilo que apresentaram. Próximo slide, por favor. Na apresentação, eu vou tentar ser curta por causa do problema de tempo, mas eu vou tentar falar devagar para os intérpretes e para a plateia. Vou comparar o relatório do governo e vou comparar ao contexto que nós temos nos nossos países, no arcabouço desse ODC 3. Nós também podemos ver que os novos hospitais estão sendo renovados, atualizados. Nós podemos ver que essas melhoras são estruturais, mas nós temos essa.
essa mortalidade, esse índice de mortalidade é 127, é um número de 25% que está bem longe do objetivo que o governo estabeleceu. E mais especificamente, na mortalidade materna, que também é a mortalidade de nascimentos, também tem falta de estatísticas do governo, principalmente vindo das mulheres haitianas que vêm dar à luz no nosso país. O governo deve estar dando passos para resolver o problema, mas nós vimos que a situação piorou. Quando nós falamos de mortalidade, são mais ou menos 31 mil, é 8 pontos acima do objetivo global. É, programas para combater doenças, principalmente AIDS. O governo americano agora tomou medidas que afetaram a República Dominicana, porque tem uma falta de fundos. Então, esse número está crescendo agora. A situação piorou desde 2024. Tivemos visto cortes no budget e nós achamos que o resultado de 2025 pode ser até pior. Então, nós não vemos nenhuma informação. Então, a gente não consegue analisar se as coisas pioraram ou melhoraram. É verdade que essas mulheres haitianas não estavam levando em conta essas novas medidas. E claro que o VNR não mencionou o tráfico de mulheres, principalmente o tráfico de mulheres vindo do país do Haiti e o apostolado de mulheres que existe no nosso país não mencionou isso também. A saúde maternal e neonatal, nós temos outros assuntos, mas tem tido uma organização de grupos privados. E claro que eles dependem da arrecadação de fundos. E isso também foi impactado. E medidas de migração, principalmente depois de janeiro, eles são centros de controle de migração, os hospitais, né? Ou seja, os migrantes de primeira e segunda geração, principalmente do Haiti, não vão para hospitais. E quando nós pensamos sobre o que está acontecendo,
E quanto aos gastos públicos, o VNR justifica essas medidas que eles tomaram contra a imigração nos hospitais, porque é uma contribuição ou receitas que deveria vir, nunca ultrapassou 2%. Próximo slide, por favor. Eu não quero falar demais. No DNR diz que o gasto público foi 1,9% da receita interna. O comprometimento ao direito de saúde, você vê o pacto em direção ao futuro, isso não é uma coisa que está sendo feita. Então, há desigualdades. As desigualdades sociais, infelizmente, continuam. Nós somos, eh, testemunhas disso. Eu gostaria de enfatizar que os hospitais se tornaram militarizados. Tem falta de cuidados pré-natais e natais, e há um medo crescente entre a população migrante e também outras populações, porque os hospitais estão se tornando centros de imigração. Isso afeta os cuidados. Então, menores de idade, mulheres, imigrantes, todo mundo está sofrendo com a implementação dessas políticas, porque eles estão levando para si o papel de controle da imigração. Aqui tem alguns números. Aqui são o número de mulheres tendo bebês em hospitais. Eu estou preocupada com o tempo. Então, as mulheres identificadas em hospitais é totalmente desumano. Isso provoca uma condenação de vários setores da população, e incluindo as Nações Unidas e o Vaticano. Então, isso se torna uma barreira enorme de mulheres que precisam muito de atendimento médico. Então, piora as condições da saúde e há uma crise da saúde pública que pode afetar toda a população. As autoridades justificavam isso dizendo que era um custo alto para o país. E a média são 51 mil pesos. Eu já estou terminando o que eu ia mostrar para vocês. Não se preocupe com o tempo, diz a Teresa. Você pode mostrar o próximo slide, por favor? Bom, nós temos gastos de 2023, o mais baixo depois da Guatemala. De acordo com o Instituto Wilford, e 4,5 do PIB deve ser alocado para a saúde, mas
em 2024 não foi mais do que apenas 2%. Agora, o Instituto de Saúde Público está numa crise financeira e o Seguro Nacional está devendo mais de 2 milhões de pesos. E você pode imaginar que isso é seguro para todo mundo. Então, eles estão com problemas por causa dessa crise financeira. Essa é a realidade, que impacta também a população mais vulnerável do país, não só os migrantes. Próximo slide, por favor. A maioria dessas mulheres grávidas, elas não vêm do Haiti, elas vêm aqui do país. Elas moram aqui há muito tempo, mais de 10 anos. Então, elas moram aqui há mais de 10 anos. E enquanto a Teresa mostra o próximo slide, eu quero explicar que a República Dominicana, nas Américas, é o primeiro país com um alto nível de pessoas que não têm nacionalidade. E isso afeta também imigrantes, pessoas que não têm nacionalidade, mas também as pessoas, a população mais vulnerável. Aqui você pode ver o controle de documentação em hospitais. E essas pessoas que não têm documentos, elas podem ter deportadas e é negado cuidado com elas. E por isso muitas delas têm bebês em casa. E aqui do lado direito você vê uma criança que teve encefalite porque o cordão umbilical estava ao contrário e eles não tinham cuidados com a saúde. A maior parte das mulheres do Haiti são muito vulneráveis e elas são sujeitas à violência, tráfico humano, muitas coisas. Eu sempre digo que a migração sempre de mulheres sempre estão numa situação extrema de vulnerabilidade, porque são migrantes e porque são mulheres. As crianças nascem sem os cuidados necessários e sem nutrição, porque as mulheres chegam ao hospital com fome. Então, nós realmente temos uma crise muito séria. Pessoas realmente morrendo de fome mesmo, numa situação muito violenta. Eu acho que isso impacta não só o sistema de cuidados com a saúde, mas quando a gente fala de SDG na República Dominicana, nós também devemos olhar parte da população, que é essa população muito vulnerável, que são mulheres, imigrantes e seus descendentes. E isso piora, isso está ligado à pobreza, isso afeta o ponto de vista deve ser mais abrangente, como eu mostro nessa imagem.
Aqui ela é uma mulher que não, a criança vai ser uma dessas pessoas que não tem país, não tem nacionalidade, não tem nada. Mesmo assim, nós, mesmo assim, temos esperança, porque nós sabemos que tem muitas mulheres que estão sendo treinadas para ser doulas ou parteiras para ajudar essas mulheres, e nós estamos oferecendo esse tipo de curso. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse foi uma observação muito impactante, muito importante, e principalmente como você ilustrou a extensão intergeracional e desigualdade que a gente vê que está vindo dessa barreira de acesso aos cuidados com a saúde, que é essa coisa de ter uma nacionalidade, e isso autoriza com que recebamos cuidados médicos, e você foi bem clara, mostrando principalmente que na República Dominicana, onde nós temos um alto índice de pessoas sem documentos por diferentes motivos, sejam migrantes de crianças ou outras pessoas que são múltiplas gerações, que são residentes do país, mas cujo nascimento nunca foi registrado. E como você falou, essa falta de acesso vai continuar a ser desproporcional nas famílias de imigrantes, nas famílias e nas crianças. Então, é uma preocupação muito grande, e é muito importante que enfatizar que isso é um direito, todo mundo tem o direito de pertencer a um país, todo mundo tem direito a ter o registro do nascimento. Então, a gente continua lutando num nível sistêmico, mesmo enquanto você tem. Nós agradecemos muito por esse trabalho. Nós agora temos uma claretiana da Nigéria. Ele vai falar sobre a perspectiva dele. A palavra é sua. Parece que a gente perdeu ele. Nós vamos então falar com o nosso palestrante de hoje. Vamos falar sobre as irmãs de Notre-Dame de Namur, que vêm da Nigéria, a Rita Ezequim e a Julie Makibi. Elas vão compartilhar a experiência delas. Não estamos enxergando sua tela.
Quero ver se eu consigo aqui. Do lado direito, onde tem um maisinho, ele fala, ele está ensinando para ela. Você vê uma foto de um projetor, vai para o lado esquerdo dessa barra, vai ter uma foto de um retângulo no Zoom, no Excel, não, no PowerPoint, onde você estava. Você pode compartilhar o que eu te mandei, Tereza? Acho que vai ficar melhor. Bom, eu vou parar de compartilhar então. Perfeito. Oi, Tereza, colegas, muito bom estar com vocês e poder compartilhar essas experiências nessa área da Nigéria. A Juni está nos Estados Unidos, ela vai começar e eu vou concluir. Boa noite para todos. Nós temos nos reunido e estabelecemos hospitais e clínicas. Vamos para o slide 3 diretamente, por favor. Mas tudo isso está devotado ao sistema de cuidados com a saúde. Nós continuamos a trabalhar com as pessoas mais pobres que não têm educação, as pessoas que precisam de serviços. Vamos ao próximo slide, por favor. Como que a Notre Dame veio para Nigéria? Nós viemos de uma província britânica e pediram para nós darmos um workshop aqui. E ficamos impressionados com o que vimos. Essas irmãs vieram para a Nigéria para ver e para estabelecer uma presença. Conforme a necessidade foi aumentando, nós precisamos de suporte adicional para ajudar as pessoas. Aí nós estabelecemos o quarto hospital em 2009. E nesse tempo, quando nós fizemos isso, nós começamos uma clínica móvel
para ir para os vilarejos, falaram para as pessoas que não têm acesso a cuidados de qualidade com a saúde. Então, são lugares de difícil acesso. Próximo slide. Recentemente, em 2023, nós fizemos um hospital novo em Enogucê. Isso nós não tínhamos hospitais nessa região. O hospital mais próximo era a 5 milhas desse lugar. Então, esse hospital foi para alunos, mulheres e crianças, para os mais vulneráveis. E trabalhamos com as indústrias farmacêuticas para ter certeza de que eh, nós temos muitos medicamentos fake hoje em dia. A minha mãe ficou doente uma semana e o primeiro hospital que ela foi, eles deram uma medicação falsa para ela. Ou seja, isso é porque nós não temos médicos na maior parte dos vilarejos aqui. Não temos. Esse é um dos aspectos importantes e tiveram que levar a minha mãe para um hospital melhor. Esse é o hospital onde nós estamos trabalhando. Você pode ver na foto. Eu vou deixar, vou continuar aqui. Obrigada, irmã Julie. Agora, falando sobre medicamentos no país, lembra do professor Acunhané? Ele trabalhou muito, então isso foi estabelecido não só dar medicamentos para os locais, mas também trabalhar com essas operações normais, quando as pessoas vão fazer uma cirurgia, por exemplo, e muitos médicos migraram para e todos os dias eles fazem esse tipo de trabalho. O hospital tem um, um lugar para cirurgias e mesmo nos hospitais. E uma irmã tem tido tratamento e ela tomou muitos medicamentos falsos que não eram para estar no corpo dela. Então, agora nós temos um farmacêutico muito bom, qualificado, e nós temos medicamentos, verdadeiros, e, e nós temos uma parceria com empresas farmacêuticas que são boas. Próximo slide. Então, vocês aqui é a nossa última sessão e nós podemos dizer é porque nós acreditamos em Deus e nós
Próximo slide, você pode ver para alguns dos nossos alunos e que essas pessoas que vêm do estabelecimento e as pessoas que vêm, próximo slide, aqui é uma parte e nós estamos muito orgulhosos que o nosso pessoal finalmente está recebendo o tratamento adequado. Aqui são a sala de espera, aqui você vê que as pessoas estão esperando receber os seus medicamentos. Muitas vezes a qualidade da espera não é como essa, então muitas vezes as pessoas não conseguem ir nesse tipo de hospital. E para as pessoas mais pobres, as pessoas não têm o dinheiro suficiente, não têm a oportunidade. E nós queremos dar um bom trabalho de cuidados com a saúde para as pessoas. O hospital acredita naquilo que a gente está fazendo e para lidar com casos complicados, para proporcionar também tratamento de qualidade. E agora a gente recebe medicamentos de empresas confiáveis. E a maior parte das empresas fazem doações também. E tem o apoio das irmãs e do hospital. E nós colaboramos com o governo, assegurando os padrões e rejeitando drogas falsas. Parece tão fácil, mas para trabalhar com o governo e tendo as melhores decisões é um grande desafio. Bom, nós temos também, queremos que as pessoas recebam o melhor. Próximo slide, por favor. E os desafios, nós também dizemos que nós temos aqui também a construção de capacitação, que está faltando em muitos lugares. E nós também cuidamos aqui dos medicamentos que precisam de ser refrigerados. Então, tudo isso é muito importante. E o tempo na Nigéria é bastante quente e nós temos também instabilidade social e política. E muitas pessoas saíram do país procurando melhores opções. Então, isso faz com que a gente esteja lutando uma lacuna criada aqui. Nos últimos 2 meses foi fechada uma sessão, uma parte da sessão dos medicamentos e das drogas.
E essa sessão é uma sessão que supre me- medicamentos, na verdade, né, para todo o país. Então, nós temos muitos desafios por causa disso e nós queremos proporcionar a melhor qualidade de medicamentos ao melhor preço. Então, alguns, alguns medicamentos foram vendidos por um custo de muito alto e o preço subiu absurdamente. Hoje custa 23.000 do medicamento deles, do dinheiro deles. E tem pessoas que precisam ser tratadas com esse medicamento muito caro. Na semana, eh, muitas vezes a gente ouve um medicamento, uma pessoa está internada com malária e na semana que vem a pessoa morreu, porque o medicamento era fake. E nós estamos no meio de toda essa problemática de coisa fake. E agora vamos ao próximo slide. A encruzilhada, as perguntas que vêm para nossa cabeça. O que que nós fazemos? Como que nós podemos continuar atendendo com qualidade a nossa vizinhança? Como é que a gente pode atender esses estudos, essas pessoas, oferecer educação de qualidade, mesmo nos lugares mais difíceis? E até na escola, você obter um médico bom para vir na escola, algumas pessoas não têm dinheiro para pagar isso. E a gente tenta oferecer, mas como que a gente pode ter esse suporte e como a gente pode continuar a implementar isso? Nós vivemos e esperamos, temos muita esperança e queremos nos manter verdadeiros, dando os cuidados da saúde para as nossas pessoas e promovendo o bem-estar. Muito obrigada a todos. Obrigada, irmã Julie, irmã Rita. Eu sei que isso não é um dos fenômenos mais comuns quando a gente fala de cuidados à saúde, a gente fala sobre o lugar, as pessoas que estão disponíveis, e você falou que isso é um desafio, mas você falou de coisas adicionais, essa luta para assegurar que os medicamentos que você consegue são seguros e não são falsos do medicamento, diferente do medicamento que você estava querendo. E isso traz à minha cabeça a necessidade para um apoio sistêmico, porque há desafios em termos de eh, desafios econômicos. Você falou sobre a refrigeração de certos medicamentos, a infraestrutura, um apoio no setor, e você falou também que algumas empresas estão preocupados com outras coisas, e aí você tem dificuldade. Tudo isso acaba ilustrando o quanto é impossível para lidar com desafios eh, só com todas as capacitações. Ainda há a necessidade de apoio
num nível sistêmico, então ainda há necessidade para parceria e apoio dos, dos países para fazer com que isso seja possível. Obrigada por ilustrar essa situação na Nigéria. E agora nós vamos ouvir mais sobre a Nigéria, porque nós temos Euclides de volta, e ele é um missionário claretiano da Nigéria, e a palavra é sua. Eu estou com problemas técnicos aqui, por causa do tempo. Quando chove, aqui é complicado. Muito obrigada. Se eu não conseguir terminar, você já tem o meu relatório. Em outubro, nós fizemos um programa com as Nações Unidas. Você está com o meu slide? Você está me ouvindo? Sim, a gente te ouve, sim. É o VNR que você quer? Como eu falei, até o escritório para assistência especial falou de um programa de desenvolvimento nacional para revisar o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o resultado disso, que foi dado entre outubro, foi promover serviços, entrega de serviços, melhorando as operações e também os esforços para ter um desfecho de imunização bom e também assegurar a utilização de saúde e depois lidar com os gaps. Nós temos gaps nos serviços de cuidados para a saúde e resolvendo esses gaps. O próximo é para melhorar a prevenção de doenças infecciosas que afetam os humanos. E aqui temos a política de sistema de envio que fornece a estrutura para gestão de dados. Quando nós estamos olhando cuidados com a saúde, isso vai nos dar a demografia e vai nos proporcionar uma integração e uma integração onde nós também vamos ter cobertura. O relatório de progresso diz que nós atingimos o objetivo de 200 mortes por cada 1.000. Não, o número está errado. Bom, eu perdi o número, mas são 200, desculpe, são 200 mortes por 100.000 pessoas. Ter acesso, ah, que é 86% dos locais visitados,
Então, 86% das pessoas tinham funcionários com a capacitação para fazer a gestão de emergências obstétricas. E 58,3% tinha estoques de magnésio sulfato para lidar com eclâmpsia. 86% tinham um documento chamado gentamicina para tratar infecções. E a imunização de crianças na demografia da Nigéria e as pesquisas entre 1990 e 2018 têm aumentado, fazendo com que houve um pulo de porcentagem entre 2003 a 2018, um aumento de 6%. Até agora, o desafio na Nigéria, nós vemos que há vácuos e acesso a cuidados com a saúde por causa de alto nível de pobreza, como as irmãs de Notre Dame falaram muito sobre isso, sobre o custo de medicamentos, sobre a inflação e sobre todas as coisas que ainda precisam ser resolvidas quando a gente fala de cuidados com a saúde. Agora, o relatório adicional me leva a um relatório de declaração, fazer um esforço para ver como resolver essa situação. É isso que eu tinha para dizer. Pessoal, quem está ouvindo português, pode colocar na caixa de bate-papo o nome, por favor, para eu saber que tem alguém ouvindo essa tradução, por gentileza. Ponha o seu nome na caixa de bate-papo e diga bom dia, Vivian, e eu vou responder. Assim eu vou saber quem está ouvindo a tradução de português, por gentileza. Muito bem, pode continuar. Perfeito. Isso está complementando o esforço do governo, onde não conseguem acesso. E uma declaração para organizar comunidades na periferia e esse alcance médico. E isso aconteceu em diferentes comunidades. E ele fala o nome das comunidades. Esses são os lugares onde o impacto missionário é enorme. E também no norte e no sul. Mas isso também seria o, o sul. Marides Santos, você está ouvindo a tradução em português? Põe sim na caixa de bate-papo para eu saber que você está ouvindo a tradução, por favor. Temos 1.600 indivíduos, nós temos uma equipe médica dedicada, nós temos cientistas e temos dois funcionários específicos. E durante essas campanhas médicas, nós tivemos uma prevalência de diabetes, hipertensão, falta de conhecimento sobre conexão e falta de aderência aos medicamentos por causa de custo. Isso,
Nós vamos trabalhar com eh, malária, com outras doenças, exame ocular e também testes de acuidade visual, provisionamento de óculos para aqueles que têm problema com a visão e educação sobre a gestão da pressão alta. Então, não só vamos administrar o tratamento, mas a conscientização que também é dada para educar, porque também temos problemas com aqueles que não vão fazer um diagnóstico e acabam eh, se automedicando. Então, para concluir, alguns dos relatórios nós que foram feitos pelo governo não estavam completos no nível nacional, porque havia problemas que não foram capturados, falta de funcionários, falta de funcionários na Nigéria. E quando você compara aqueles que estão trabalhando, você vê que esse é um dos grandes desafios. E Irmãs do Notre Dame fala sobre medicamentos falsos e isso também é um problema para nós e principalmente administrar serviços de cuidados com a saúde. Muito obrigada, era o que eu tinha para dizer. Que Deus os abençoe. Clidas, muito obrigada pela sua análise, pelos dados e o relatório que veio do governo, bem como o compartilhar nas contribuições dos missionários claretianos para esse setor de saúde. E eu vejo uma variedade de diferentes serviços com cuidados para a saúde que estão sendo dados pela comunidade e não menos importante, tentando ligar com alguns desafios que foram mencionados, ou seja, que tem um fluxo de profissionais com eh, qualificação médico e vocês estão criando uma presença e fazendo com que a presença a longo prazo seja possível nas comunidades que precisam desses profissionais. É uma contribuição muito importante. E também as observações que vocês estão fazendo aos desafios maiores, quais são os problemas persistentes e maiores que precisam ser lidados em diferentes comunidades, principalmente condições crônicas. Quando você vê isso aí pervasivo numa nação ou numa região, ou seja, qual pode ser o problema sistêmico. Por exemplo, quando muita coisa é relacionada à nutrição ou outros fatores ambientais, esses dados que você está coletando são vitais para poder lidar com essas causas raiz. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar. Agora, ainda com os claretianos, mas em outra região, em outro país, vamos ouvir Neelam Turkey, porque é outro missionário claretiano que é da Índia, mas está numa missão na Alemanha e vai oferecer os seus insights do ODC 3 na Alemanha.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Teresa. Eu sou Nilam, da Índia, e eu trabalho na Alemanha. Eu vou falar sobre o ODC 3 e 5, bem-estar e saúde. Isso quer dizer com uma vida boa e saúde para todo mundo. A estratégia alemã foi adotada e isso é a base da política sustentável da Alemanha. Estratégia alinhada com a agenda e com os objetivos de desenvolvimento e também um plano de implementação da agenda. Isso é uma estratégia adotada pelo Gabinete Federal em 2025, mas é uma abordagem às políticas sustentáveis. Nós temos 6 áreas integradas de transformação e nós também temos um interrelacionamento entre os setores para promover esse processo. Nós temos grupos de projetos interministeriais e também que trabalham com responsabilidade e com o envolvimento de diferentes áreas. E esse trabalho gerou relatórios que foram adotados pelo gabinete e também fazem parte da estratégia de desenvolvimento. Ou seja, essa implementação desse projeto tem a ver com 4 áreas identificadas pela Organização Mundial e promove um ambiente amigável, combate a solidão e garante cuidados de qualidade. Isso é feito diretamente com setores privados. O que é feito é o diagnóstico, depois tem o setor médico, a intervenção, o cuidado e a reabilitação. No meu ponto de vista, tem outras coisas também que devem ser discutidas. A Alemanha tem uma necessidade crescente e temos a necessidade de 50 mil enfermeiras e esse número pode até crescer. E por quê? Porque a população está envelhecendo e há cada vez mais uma necessidade de serviços de cuidado com a saúde e também integração. A Alemanha está recrutando enfermeiras de outros países, incluindo a Índia. E há necessidade, obviamente, de suporte financeiro e há necessidade de treinamento
E nós também temos lá a oportunidade de ganhar dinheiro enquanto você está fazendo treinamento para ser enfermeiro. Alguns programas apoiam alunos, ou seja, são programas acadêmicos, são programas acadêmicos diferentes e temos alunos num programa de treinamento que recebem um valor mensal e recebem mesada, por exemplo, aqueles que estão num programa de treinamento recebem 1.190 euros ou podem receber até 1.300 euros por mês. E fora isso, a, o treinamento é gratuito e há programas gratuitos, mas programas da faculdade também são alguns alunos internacionais. A mortalidade é muito baixa, 4%. Esse é um estudo de 2019 a 2025. É apenas 4%. A mortalidade de natalidade. Prevenção e promoção da saúde. Esse programa foca em diferentes áreas, incluído apoio precoce e lidando com desigualdades sociais. Esses programas são integrativos no sistema de cuidados de saúde da Alemanha, que enfatiza cuidados e também o inclui a necessidade de infraestrutura, colaboração entre diferentes fatores e foca na aplicação prática e no conhecimento. Eu também anotei alguns direcionamentos futuros. Precisamos de dinheiro, de fundos, né? Para essa conseguir fundos é muito crucial. Uma integração melhor do sistema de cuidados com a saúde e diferentes fatores estão importantes. Maximizar o potencial de ferramentas digitais para a promoção da saúde, lidando com barreiras potenciais, enquanto essa adoção é feita, é muito importante. Tudo isso afeta as pessoas. O Ministério de Residências e Construções apresentou números mostrando, ele diz que tem moradores de rua numa economia tão desenvolvida quanto a Alemanha. E mais ou menos um aumento de 100 mil. E, esses números estão gradativamente sendo corrigidas. Temos 136 mil moradores de rua na Alemanha. Agora,
eu vou falar de outro assunto, que é igualdade de gênero. O governo alemão tentou trazer a igualdade de gênero num arcabouço jurídico. A Constituição proíbe qualquer tipo de discriminação. E fazer cumprir isso, é, as regras têm a ver com diferentes setores. Fora isso, eh, ele fala da quantia de tempo que a pessoa tem de folga depois de ter tido um bebê, ou então, eh, ele está falando sobre os direitos que as pessoas têm. Ele está comparando, eh, a licença maternidade, licença paternidade, quanto tempo que pode tirar. Então, isso é muito bom. E a igualdade de gênero talvez não funciona tão bem quando a gente fala sobre o trabalho. E uma forma de medir isso é contar as mulheres que estão num posto de liderança. As mulheres eram 19,7% das executivas líderes. Esses são relatórios feitos pelo AII Bright Foundation. Os homens são 95,6%. Membro de líderes executivos, 90% mulheres, 80% homens. Membro de conselhos, 37% mulheres, 62% homens. Então, eu fico feliz de dar um detalhe pequenos. As mulheres ainda ganham menos que os homens. Elas ganham 18% menos do que a contrapartida masculina. Isso leva a uma média de 36 por hora, euros por hora, e as mulheres 26, mais ou menos. Isso em diferentes setores e indústrias.
Ele ainda está falando de onde tem mais, mais favorecimentos para as mulheres do que para os homens. Também depende muito do estereótipo que os estereótipos eh, continuam a ser um desafio. E isso tudo é crucial para as políticas inclusíveis. Esses são alguns dos meus comentários sobre o ODC 3 e o ODC 5. Muito obrigada. Obrigado. Muito interessante ouvir que há conexões possíveis entre os desafios de saúde que vão sendo descritos por pessoas em outras regiões. Na Nigéria, por exemplo, que os médicos e as enfermeiras estão saindo do país, e na Alemanha tem incentivos para as enfermeiras entrarem no país. Então, talvez tenha algum tipo de arranjo internacional que pudesse ser feito em parcerias para ajudar a espalhar a riqueza de profissionais altamente treinadas. Também o seu outro ponto de falta de resistências ou residências ou falta de um endereço como uma barreira de receber cuidados para a saúde, que é uma preocupação grande na Alemanha, baseado na estatística que você compartilhou sobre o grande número de pessoas que não têm residências. E você também falou que nessa comunidade de pessoas que não têm casas, não têm residências, geralmente são aqueles que migraram de outros países, possivelmente a Ucrânia. Então, tem muitos desafios que se intersectam, e muito obrigada por trazer as suas observações quanto à igualdade de gênero. Esses foram diferenças fortes, alguns gaps grandes na representação de homens e mulheres. E mesmo num país líder, em igualdade de gênero, nós vemos, mesmo com políticas estruturais positivas, ainda tem muito trabalho para ser feito para realizar essa igualdade. Muito obrigada. E por último, a irmã Babita Camari, ela é uma médica missionária. Ela vai se juntar a nós da Índia e ela vai falar sobre o ODC 3 na Índia. Irmã Babita, bom dia a todo mundo. Boa tarde, ah, boa noite no Zoom, nos diferentes fusos horários. Temos um relatório da Índia, uma visão das conquistas do governo da Índia. O relatório é muito positivo e impressiona, mas também dá a impressão de que não tem lugar para melhora. E o tom sugere que a maior parte das coisas já foi resolvida. Os cabeçalhos, como abordagem societária, o fortalecimento dos cuidados da saúde, cuidados da saúde que pode pagar,
programas digitais. Isso nos dá uma foto que dá a ideia de progresso e parece que todos os objetivos já foram alcançados. Não há dúvida que temos muitas áreas e muitos números que conquistaram mesmo, mas não da forma que foi apresentado na revisão nacional. Muitos desses beneficiam os ricos, a classe média e a população mais pobre ainda não tem acesso a cuidados com a saúde. Na minha experiência, trabalhando com refugiados, homens, mulheres, crianças, famílias afetadas pela AIDS, eles têm desafios. Eu reconheço os esforços, como a expansão do programa de imunização. Esses programas têm ajudado no declínio da mortalidade neonatal e maternal. A imunização é importante, mas é só uma parte daquilo que é necessário para a saúde. A nutrição e alimentação, dada para a boa alimentação de todo mundo, isso é uma iniciativa muito positiva. É um programa global e o programa de imunização acontece, mas tudo isso, devido à corrupção e à falta de uma boa gestão, muitos centros não funcionam de uma forma eficaz. E se estiver funcionando, todas as parteiras estão presentes nesse centro para oferecer serviços básicos. E toda a estrutura de saúde é ainda o mínimo em muitas áreas. A disparidade entre a política e a implementação impacta o grupo mais marginalizado da sociedade. Introduzimos vários esquemas de cuidados muito bom, devemos reconhecer. Mas nesse processo, o benefício é para os ricos, os que têm educados e a população urbana. Entretanto, quanto comparado aos avanços de iniciativas da Índia Digital, esse esquema de imunização é insuficiente e não é moderno. Só lida com as necessidades básicas e as políticas para reduzir a maternidade e a mortalidade de crianças abaixo de 5 anos mostra um progresso muito bom, mas acesso geral é um objetivo distante. Estamos felizes
que o governo, nesse processo, tem um esquema que proporciona 6 meses de licença maternal para mulheres e também para homens, incentivos para mulheres grávidas também tem um impacto positivo que ajuda o cuidado institucional. Como mencionado, a missão digital é um passo promissor para um ecossistema cêntrico, mas o alcance é limitado à elite e a centros urbanos. A maior parte da população reside em áreas rurais e os esforços precisam ser expandidos para trabalhar com essa divisão. 8, 80% de redução entre 21 e 26. Mesmo assim, confiando em políticas privárias por causa da falta de suprimentos em locais do governo. O problema mais grave está nos hospitais. Tem muitos problemas com as enfermeiras e também uma falta de pessoas treinadas. E muitas vezes os medicamentos essenciais estão em falta. A infraestrutura é boa, mas a infraestrutura em áreas rurais só existe. Muitos lugares não estão funcionando ou são mal equipados. Isso é um enterprise comercial com clínicas corporativas, eh, centros diagnósticos que fazem parte da paisagem, muitas vezes explorando os mais pobres. Essas dimensões da saúde, como bem-estar mental e suporte para crianças, isso também é uma coisa muito primitiva. Muitos centros não têm uma infraestrutura para fazer um diagnóstico preciso, principalmente no norte da Índia, onde a qualidade de cuidados de saúde ainda é uma realidade distante. Nós precisamos pensar nisso, como que as crianças ou as pessoas terem saúde quando o planeta que habitamos está sem saúde. Temos uma necessidade urgente de aumentar a conscientização ambiental para apoiar a saúde pública, tá? Uma comercialização e muitos hospitais operam em multifuncionalidades. Precisamos examinar isso. Os hospitais e centros de saúde precisam ser lugares de cura, não só medicamente falando, mas social, psicologicamente e ecologicamente. O, o que é mais importante é uma implementação sincera e eficaz de políticas do governo para pessoas. A interferência política no nosso país muitas vezes atrapalha o acesso igualitário a serviços, principalmente para os pobres que precisam de cuidados sem discriminação.
temos uma. O governo diz que engajou a sociedade civil. Sim, mas os grupos de sociedade civil que desafiam políticas, principalmente as políticas que afetam os menos favorecidos, para assegurar uma apresentação grassroots e um desenvolvimento igualitário, que não é aceito pelo governo. A não ser que o governo esteja aberto, essa abordagem societária não vai acontecer. Parcerias, sim. A Índia se apresenta como comprometida a parcerias globais e individuais, mas isso se traduz, então, em gastos maiores para indivíduos. Os hospitais do governo, as parcerias com entidades privadas levaram a desafios que ainda afeta grupos vulneráveis como crianças, migrantes, refugiados. Uma parceria verdadeira vai priorizar o acesso para os marginalizados. Concluindo, para lidar com a falta de profissionais de saúde, o governo tem dado passos, sim, como proporcionar incentivos, como eu falei mais cedo, para ajudar trabalhadores em áreas rurais e urbanas, mas ainda temos a necessidade de preencher lugares para médicos e enfermeiros e paramédicos, especialmente em áreas rurais. Os programas do governo devem ser monitorados e implementados no nível não só para relatórios ou coletas de dados. Muitas vezes, os esforços são feitos para relatórios e não um impacto genuíno. É crucial que a atividade do governo e que o governo engaje a sociedade civil, principalmente aqueles trabalhando em áreas remotas, e considera a sua perspectiva para melhorar a entrega de serviços. Enquanto o ênfase nos dados é louvável, não deve ser maior do que a importância da implementação no dia a dia. O governo deve permanecer aberto a sugestões, avaliações construtivas e feedbacks para assegurar progresso verdadeiro. As autoridades, os governos oficiais, os líderes e os tomadores de decisão são responsáveis. Isso é um desafio, mas é essencial. Como nação, precisamos começar a olhar além dos quartos hospitalares. A saúde não tem a ver com espaços clínicos, tem a ver com condições de vida, equidade e dignidade. Se todas as instituições de saúde funcionárias, como nós queremos, a sociedade civil com certeza celebraria e suportaria esses esforços. Muito obrigado. Obrigada, irmã. E para nós concluirmos e para resumir tantos sentimentos que foram compartilhados hoje, ou seja, ouvir, nós somos muitas comunidades de boa vontade que estamos proporcionando serviços, infraestrutura, locais, profissionais, recursos, e a gente compartilha
os objetivos que estão no papel, quando a gente fala sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável e da nossa perspectiva nas comunidades como aqueles que estão em áreas rurais e muitas vezes são os últimos a receber a inovação em qualquer área de desenvolvimento, principalmente na saúde, aqueles que são distantes de locais ou aqueles que cujo acesso digital a programas inovadores é difícil, enquanto a internet não está no pedaço. Para comunidades que têm necessidades especiais, como as pessoas que têm necessidades especiais ou outras formas de discriminação social, seja lá qual for, em todos os contextos. Então, aqui estamos prontos para fazer o trabalho e querendo realizar a visão que existe no desenvolvimento sustentáveis, existe, como você falou, em muitos desses esquemas relacionados à saúde do governo indiano, e também não é verdade para as comunidades que nós servimos. Então, nós precisamos continuar a iluminar as formas onde não atingiu essas comunidades e dizer: você tem a ideia certa, a visão existe, o programa existe, mas não está conectando, não está fazendo a conexão, não está alcançando aqueles que mais precisam. Então, quando você nos dá dados, que seja desagregado de uma forma que mostra como isso impacta ou como beneficia essa comunidade rural, como que impacta a comunidade X ou Y, como que impacta migrantes ou crianças e pessoas com necessidades especiais e assim por diante na lista e fazer com que essas sejam prioridade, para que a gente não fique muito impressionado ou muito satisfeito com melhora para aqueles que são menos vulneráveis e que têm mais recursos e que estão em áreas urbanas. Muito obrigada a todos vocês pela contribuição no setor e de saúde para o qual tantos de vocês e as comunidades estão contribuindo diretamente e ajudando a fazer com que o objetivo número 3 seja verdadeiro para as comunidades ao redor do mundo. Obrigada por tomar o tempo, pelo esforço de dar um passo atrás do seu trabalho importante e realmente analisar as coisas para entender as estruturas sistêmicas e os cordões que conectam a outros desafios, incluindo imigração, assuntos ambientais, incluindo gênero, tantas facetas que se interconectam. E obrigada por compartilhar conosco para que a gente possa aprender e ajudar a transformar essas estruturas em direção à justiça. Eu vou convidar todos vocês a se juntar a nós, conforme embarcamos na segunda sessão amanhã, que vai ser dedicada a outro ODC. Nós vamos do foco de saúde hoje e amanhã nós vamos ter um foco em igualdade de gênero, número 5, ou seja, empoderar todas as mulheres e meninas. Juntem-se a nós amanhã, no mesmo horário que hoje, para ouvir mais membros da nossa comunidade global e para ganhar novos insights em como realizar esse objetivo importante. Muito obrigada por estar aqui, obrigada às nossas intérpretes e nós vamos ver vocês amanhã.